A API, ela é uma associação que surgiu de produtoras, tá? Importante dizer isso. Existem muitas associações e entidades de classe, categoria. O audiovisual é um setor muito estruturado. Então, você tem desde entidades de técnicos de som, de diretoras de arte, de tradutores, certamente tem, até de pareceristas tem. Pois é. E aí, a API surge num momento em que, passado o golpe de Dilma em 2016, a gente vê assumir no Ministério da Cultura o Sérgio Sá Leitão e na Ancine, como diretor-presidente, o Christian Castro. E as formulações que foram feitas, né, os desenhos de política pública a partir da chegada ao poder desses dois gestores, fizeram com que a gente visse o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual estipular diretrizes e criar, por exemplo, notas de classificação de diretores em que uma cineasta, documentarista, diretora, criadora de uma série de televisão, pontuasse 0 como cineasta de longa-metragem. E aí, a minha produtora, sendo entrante, tendo o seu registro na Ancine no primeiro nível classificatório, que é o 1, na pontuação, na coordenação de pontos do meu currículo de diretora, do currículo de projetos da minha produtora, eu não conseguia a pontuação necessária para ter chance de êxito nos editais. Isso foi em 2017, 2018, né, que esse ranking e a chamada corrida maluca de um edital específico de fluxo contínuo surgiu. Então, muitos criadores, como eu, né, de diferentes tamanhos, assim, mas principalmente aquelas pessoas que têm empresas consideradas entrantes, ou seja, principiantes ou pequenos, né, de pequeno porte, elas se viram excluídas dos desenhos de política pública de fomento. E aí, em 2018, no Festival de Brasília, essas produtoras, esses cineastas, esses realizadores subiram ao palco e leram um manifesto de criar uma associação nacional das empresas produtoras dessa faixa considerada entrante, que são os níveis de classificação na Ancine 1, 2 e 3. E aí, até a gente conseguir, de fato, internamente, como coletivo, tirar uma chapa de diretoria, essa diretoria fundadora, erguer um estatuto, registrar um CNPJ, foi um trampo. Nesse meio tempo, Bolsonaro assumiu, e aí a gente teve mais mudanças que impactaram diretamente as nossas associadas. Vou citar só um, né, o Conselho Superior de Cinema, nomeado pelo Bolsonaro, que foi nomeado com membros representantes das grandes plataformas estrangeiras. Então, a gente tem o Conselho Superior de Cinema como sendo o principal órgão definidor de políticas públicas do cinema, é o Conselho Superior de Cinema que nomeia os membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que é onde está o dinheiro que o setor recolhe, arrecada com a Condecine, e é com esse dinheiro, nesse fundo, que saem os editais da Ancine, da FSA, do BRDE. Então, assim, todos os editais, toda a política de fomento depende desse comitê gestor elaborar as diretrizes para isso. E aí, se você, no alto dessa pirâmide, coloca representantes das grandes empresas, das grandes plataformas, necessariamente você vai acabar direcionando essa política pública para um interesse diferente do interesse do nosso grupo. Então, qual que é o interesse da API? Uma política pública inclusiva, plural, descentralizada, que promova uma concorrência justa, com isonomia, para que grandes e pequenos tenham chance e não fiquemos de fora, como a gente está ficando, mesmo com esses editais lançados em 2022 e 2023, porque esses editais de agora ainda funcionam em cima das deliberações de diretrizes feitas pelo Comitê Gestor, nomeado pelo governo Bolsonaro.